3. Saul e Davi. 1. Davi na corte. 16. Unção de Davi. Yahvé disse a Samuel: Até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Samuel disse: Como poderei eu ir lá? Saul saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: Levarás contigo uma ovelha e dirás: Vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu te disser. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e disseram: Que tua vinda seja de paz. Samuel disse: Paz sobre vós. É para sacrificar a Yahvé que eu vim. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: Certamente Yahvé tem o meu ungido perante ele. Mas Yahvé disse a Samuel: Não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Mas Yahvé olha o coração. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse: Também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou: A nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: Manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: Levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu-o na presença de seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. E a partir desse dia e também depois, quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Davi entra a serviço de Saul. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um mau espírito procedente de Yahvé o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que um mau espírito vindo de Deus te atormenta. Mande nosso Senhor, e os servos que te assistem irão buscar um homem que saiba dedilhar a lira. E quando o mau espírito da parte de Deus te atormentar, ele tocará e tu te sentirás melhor. Então Saul disse a seus servos: Procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um de seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala com discernimento, é de bela aparência e Yahvé está com ele. Saul despachou logo mensageiros a Jessé com esta ordem: Manda-me o teu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé tomou um jumento, pão, um odre de vinho, um cabrito e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Que Davi fique a meu serviço, porque conquistou a minha admiração. Todas as vezes que o Espírito de Deus o acometia, Davi tomava a lira e tocava. Então Saul se acalmava. Sentia-se melhor e o mau espírito o deixava. Capítulo 17. Golias desafia o exército israelitas. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá, e acamparam entre Soco e Azeca, em Efés-Daimim.
Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Terebinto, e se puseram em ordem de batalha diante dos filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu do acampamento filisteu um grande guerreiro, chamava-se Golias, de Gate. A sua estatura era de 6 covados e 1 palmo. Cobria a cabeça com um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, que pesava 5.000 siclos de bronze. E trazia as pernas protegidas por perneiras de bronze e um escudo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como uma travessa de tacelão, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. À sua frente marchava o escudeiro. Estacou perante as linhas de Israel e gritou: Por que saíste para travar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele competir comigo. Se me dominar e me ferir, seremos vossos escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Disse ainda o filisteu: Hoje lanço um desafio às fileiras de Israel. Dai-me um homem para que combatamos juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram consternados e tiveram muito medo. Davi chega ao campo de batalha. Davi era filho de Efrateu, de Belém, de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. No tempo de Saul, este homem era já velho e considerado entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido embora. Tinham seguido Saul para a guerra. Os 3 filhos que estavam na guerra se chamavam Eliabe, o mais velho, o segundo Aminadab e o terceiro Sama. Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos tinham seguido Saul. Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. O filisteu se aproximava pela manhã e à tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos esta vasilha de grão tostado e estes 10 pães. Vai rápido ao acampamento levá-los aos teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao chefe de 1000. Indagarás sobre a saúde de teus irmãos, e trarás deles um soldo. Eles estão em Saul, e todos os homens de Israel, no vale de Terebinto, em guerra com os filisteus. Davi levantou-se de madrugada, deixou o rebanho com um vigia, apanhou suas coisas e partiu, como ele tinha ordenado Jessé. Chegou ao acampamento no instante em que os exércitos tomavam suas posições, e lançava o grito de guerra. Israel e os filisteus entraram em formação linha contra linha. Davi deixou sua carga nas mãos do bagageiro. Correu para a linha de batalha e perguntou aos seus irmãos como iam. Enquanto conversava com eles, o grande guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gate, apareceu, vindo da linha inimiga, e disse as mesmas palavras de antes, e Davi as ouviu. Logo que perceberam o homem, todos os homens de Israel fugiram para longe dele apavorados. O povo de Israel dizia: Vistes aquele homem que sobe? Sobe para lançar um desafio a Israel. Quem o ferir, o rei cumulará de riquezas e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de Israel. Davi perguntou aos homens que estavam com ele: O que se fará para aquele que abatesse filisteu e afastar a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe respondeu o que antes dissera: Assim farão aquele que o ferir. Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu o que dizia ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi e disse: Por que afinal desceste? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem, conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Veste para assistir à batalha? Davi respondeu: Que fiz eu? Por acaso é proibido falar? Davi procurou outra pessoa e propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença.
Davi se apresenta para aceitar o desafio. Davi disse a Saul: que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi disse a Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebentavam a ovelha do rebanho, eu perseguia, o atacava e arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Deus vivo. Davi acrescentou mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate, meteu-lhe na cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Cingiu Davi a espada de Saul sobre a roupa. Davi tentou andar, mas porque nunca tivera aquela experiência, disse a Saul: não posso andar com isto, porque não estou treinado. Davi se desembaraçou dela. O combate singular. Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas, e as pôs no seu bornal de pastor e seu surrão. Depois apanhou a sua funda e avançou contra o filisteu. O filisteu se aproximava cada vez mais de Davi, precedido de seu escudeiro. O filisteu pôs os olhos em Davi e, assim que o viu, o menosprezou, porque era jovem. Era ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne, as aves do céu e as feras do campo. Mas Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das linhas de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do acampamento filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa assembléia conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor da batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu rapidamente das linhas e correu ao encontro do filisteu. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou com a funda e atingiu o filisteu na fronte. A pedra se encravou na sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o filisteu com a funda e a pedra, feriu o filisteu e o matou. Não havia espada nas mãos de Davi. Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que estava morto seu herói, fugiram. Os homens de Israel e Judá se levantaram, lançaram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e até as portas de Acaron. Os cadáveres dos filisteus jaziam pelos caminhos, desde Saraim até Gate e Acaron. Então os israelitas voltaram de perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e o levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou para a sua tenda. Davi vencedor é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner respondeu: tão certo como estares vivo, ó rei, eu o ignoro. Então o rei disse: informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o tomou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda na mão a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem,
De quem és filho? Davi respondeu: De teu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18. Aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi, e Jonatas começou a amá-lo, como a si mesmo. Saul reteve naquele mesmo dia, e não consentiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi, e também lhe deu a sua roupa, a sua espada e o seu arco e o seu cinturão. Quando saía onde quer que Saul o mandasse, Davi era bem-sucedido, e Saul lhe deu o posto de chefe de guerreiros. E era bem visto por todo o povo e até pelos servos de Saul. Origem da inveja de Saul. Quando eles voltavam junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tamborins e alegria e ao som dos cistos. As mulheres se divertiam e cantavam, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse: A Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Que mais lhe falta senão a realeza? Desse dia em diante Saul sentiu inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa. Davi tangia a lira como nos outros dias, e Saul estava com a lança na mão. Saul atirou a lança e disse: Cravarei Davi na parede, mas Davi lhe escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque Yahvé estava com ele, mas tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de 1000. Ele saía e voltava à frente do povo. Em todas as suas expedições, Davi saía muito bem, e Yahvé estava com ele. Vendo que ele era sempre bem sucedido, Saul temia, mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava à sua frente. Casamento de Davi. Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merob, que te quero dar por mulher. Apenas serve como um guerreiro e trava as guerras de Yahvé. Saul raciocinava: Não morra ele por minha mão, mas pela dos filisteus. Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e qual é a minha linhagem, a família de meu pai Israel, para vir a ser genro do rei? Mas chegada a ocasião de dar a Davi a filha Merob, ela foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Micol, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu bem a Saul, quando lhe disseram, e disse consigo Saul: Eu a darei a ele para que lhe seja uma armadilha, e a mão dos filisteus estará sobre ele. Saul disse 2 vezes a Davi: Hoje te tornarás meu genro. Então Saul deu esta ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi e diz-lhe: Tu agrada ao rei, e todos os seus servos te estimam. Torna-te, portanto, o genro do rei. Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas Davi replicou: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei? Eu não sou senão um homem pobre de condição humilde. Os servos de Saul levaram isso ao seu conhecimento e disseram: Estas foram as palavras que Davi disse. Respondeu Saul: Direis isso a Davi: O rei não pretende nenhum dom nupcial, mas apenas 100 prepúcios dos filisteus, para tirar vingança dos inimigos do rei. Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, e o negócio pareceu bom a seus olhos, para se tornar genro do rei. O tempo não era ainda chegado, e Davi se pôs em campanha e saiu com seus homens. Matou 200 homens dos filisteus, tirou-lhes os prepúcios e os trouxe a Saul para se tornar seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Micol. Saul teve de reconhecer que Yahvé estava com Davi, e que Micol, a filha de Saul, o amava.
Então Saul teve mais medo ainda de Davi, e todos os dias alimentava a hostilidade que tinha contra ele. Os oficiais dos filisteus saíam em guerra, mas sucedia que, cada vez que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que os oficiais de Saul. E o seu nome tornou-se famoso. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.